Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, claro, no futuraplay.org. O verão começou no dia 20 de dezembro de 2016. Desde então, os termômetros estão batendo a casa dos 40 graus em algumas regiões do país, principalmente no Sudeste. Mas essa onda de calor excessivo tem explicação. Por isso, no programa de hoje, vamos entender os fatores meteorológicos e climáticos que afetam a temperatura e conversar também sobre um ramo da indústria que lucra bastante nessa época do ano. Comigo no estúdio estão Suzana Kahn, que é presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a Nadiara Pereira, que é meteorologista da SOMAR, e Juliana Fonseca, gerente da Sorvete Itália. Olá, bem-vindas, é um prazer conversar com vocês e eu quero começar com a Nadiara, então, para entender um pouco desse calorão, porque 2017 começou muito quente, muito abafado, os termômetros passando da casa dos 40 graus. O que explica esse calor excessivo nesse início do ano? Olá a todos que nos assistem. Na verdade, o verão ele é a estação que é a estação mais chuvosa na maior parte do Brasil. Nessa época do ano, a umidade que vem da Amazônia, ela começa a se espalhar para as demais regiões do país, então costuma chover bastante, especialmente no Sudeste e também no Centro-Oeste. Então, no verão é normal fazer bastante calor, só que vem essa chuva que dá uma aliviada, especialmente no período da tarde. O que aconteceu no início do verão é que a gente teve uma condição que é conhecida pelos meteorologistas como bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico é uma anomalia de ventos no alto da atmosfera que impede o avanço das frentes frias pelo interior do Brasil. Então, as chuvas ficam mais concentradas ao sul da América do Sul. Então, tem chovido muito na Argentina, algumas áreas têm sofrido com inundações, choveu bastante no sul do país também no início do verão. E essa chuva ela não conseguiu se espalhar pelo interior do país. Eu vou te interromper porque você mandou pra gente algumas fotos que explicam isso. Então, se a gente puder, por favor, colocar na tela enquanto a Nadiara explica um pouquinho o que está acontecendo. Essa é uma imagem que fala, então, desse bloqueio. O bloqueio atmosférico, então, é essa corrente de jato, que a gente chama de corrente de jato, são ventos no alto da atmosfera e numa condição de bloqueio, eles ficam nessa posição, impedindo o avanço das frentes frias do sul do país em direção às demais regiões. Então, as frentes frias ficam bloqueadas, como a gente pode observar. Neste momento, as chuvas estavam, no início do verão, as chuvas ficaram mais concentradas sobre a Argentina, Uruguai e partes do Rio Grande do Sul. E com isso, a umidade da Amazônia também ficou mais concentrada sobre essa região. Por isso, não houve umidade suficiente sobre o interior do Brasil para chuvas mais abrangentes e volumosas. A gente observou que o verão começou com pouca chuva, né, no Sudeste e Centro-Oeste. Isso provocou até declínio da umidade no solo e as temperaturas, então, acabaram subindo mais porque o ar seco ganhou mais intensidade. Realmente a gente tinha essa sensação de secura, né? Eu acho, no início do ano. A gente tem uma imagem sem bloqueio para diferenciar um pouco, para mostrar como deveria ser, né? Exatamente. Isso aconteceu na segunda semana do mês de janeiro, quando tivemos o rompimento desse bloqueio atmosférico. Então, uma frente fria conseguiu avançar pelo litoral do país, organizando a umidade da Amazônia sobre o interior do Sudeste e Centro-Oeste. Por isso que voltou a chover forte e aí tivemos um alívio do calorão em algumas regiões. Inclusive, essa é uma condição mais típica. As frentes frias conseguem avançar pelo litoral do Brasil, gerando um corredor de umidade desde a região norte até o litoral do Sudeste. Isso é bem típico do verão, então, alguns dias de bastante chuva. E isso que... Intercalado, né? Um calorão mais intercalado com essas chuvas. Normalmente esquenta, normalmente continua esquentando, né? Mas também chove durante as tardes. Agora, Suzana, para além desses fatores meteorológicos que a Nadiara apresentou para a gente, outros fatores acabam interferindo bastante na temperatura. Tem a questão, né, do aquecimento global que potencializa muito essa situação que a gente está vivenciando de eventos extremos, de um calor muito excessivo. E são questões, né, que são complicadas, porque o aquecimento global ele também está muito associado
com a própria questão da urbanização, né? Você tem cada vez mais a urbanização, o que faz com que haja também um consumo excessivo de energia para manutenção da cidade. A cidade, ela é uma grande fonte de emissão, né, de gases de efeito estufa, onde o principal gás de efeito estufa é o dióxido de carbono. Agora, as pessoas tendem um pouco a confundir um pouco as questões de meteorologia, né, com as questões climáticas, porque a meteorologia ela está trabalhando com a questão da atmosfera, como ela acabou de explicar. Né, um fenômeno físico da atmosfera. Clima, ele trabalha com vários outros subsistemas. Então, o clima não é só a atmosfera, sem dúvida ela é muito importante, mas você tem também a hidrosfera, os mares, as correntes marítimas, você tem a criosfera, que são as partes geladas, e principalmente a biosfera, que são as florestas. E tudo isso interage bastante, né? E, portanto, quando a gente fala de clima, você usualmente está falando muito mais de um padrão de comportamento. A unidade de quem trabalha com clima acaba sendo décadas. E quem trabalha com meteorologia, você pode trabalhar desde horas até semanas, né? Períodos mais longos, como onda de calor, ou até uma grande precipitação, que é um período simplesmente de horas, e uma altitude também de cerca de 10, 11 quilômetros, né, de altitude. Então, são fenômenos muito específicos, mais pontuais. E o clima não, é uma questão muito mais complexa, né, por conta dessa interação toda, mas que vai aumentando esses problemas meteorológicos, porque por conta de você ter esse desequilíbrio energético da Terra, desse balanço da Terra, você tem o calor aprisionado por conta da camada de gases de efeito estufa, você faz com que haja toda uma modificação, né, das temperaturas, das correntes marítimas, e isso vai potencializando os eventos extremos. Quer dizer, as mudanças climáticas podem interferir nessas questões meteorológicas. Certamente, há uma grande interferência. Nem sempre é com calor. A gente vê no hemisfério norte invernos rigorosíssimos, né? Porque na hora que você tem um aquecimento global, você tem o problema do degelo, das calotas polares, e isso faz com que na região, né, de hemisfério norte, etc., eles sejam altamente impactados com frios intensos. Então, a característica, né, de mudança climática são realmente eventos intensos, extremos e com uma frequência cada vez maior. A gente, ao longo do programa, vai tentar esmiuçar um pouco de que forma até o próprio homem contribui para essas mudanças, mas agora eu quero chamar a atenção para um setor que lucra bastante com esse calorão. Eu tenho certeza, se eu não estou enganada, 10 em cada 10 brasileiros adoram tomar sorvete, né? E os números comprovam isso, porque no verão, nesse calorão, o consumo de sorvete aumenta 40%. Juliana está aqui representando a Sorvete Itália. Juliana, vocês da indústria de sorvetes acompanham essas questões meteorológicas, climáticas? Vocês ficam de olho sempre nas expectativas para o verão? Primeiro, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E realmente a gente acompanha, porque influencia diretamente no negócio, né? Então, assim, desde os nossos clientes e quem vai fazer um pedido, saber como é que vai se comportar o tempo naquele final de semana, e aí saber como vai fazer esse pedido. A gente tem nossos controlezinhos, é óbvio que eu gostaria até de me aprofundar mais, porque para a gente é importante de tentar ali ir monitorando como é que vai o tempo, mas a gente controla dias durante o mês, que tiveram sábados e domingos com sol, sem sol, dias de chuva. A gente procura fazer um controle todo mais minucioso para comparar com o mesmo mês do ano anterior, porque isso influencia realmente no resultado do negócio. Quer dizer, é possível verificar por essa análise que vocês fazem que num dia de calorão o consumo é muito maior. Muito maior. E aí isso acaba interferindo até na própria jornada de trabalho dos funcionários, até na própria expectativa de vendas. Como é que isso, o calor, altera o dia a dia de uma empresa de sorvetes? No nosso setor, assim como eu acredito que outros setores que trabalham, que são muito influenciados pela questão da sazonalidade, a gente faz um planejamento, né? Então, assim, já começa a trabalhar estoque antes de outubro, para já prever aumentar nossos estoques para poder trabalhar durante o verão.
E durante o verão mesmo a gente tem que trabalhar com uma contingência de aumentar a carga horária, aumentar a produtividade, entendeu? Para não deixar passar essa onda, aproveitar esses bloqueios. A gente tem umas fotos da fábrica da Sorvete Itália, só para a gente colocar, então, para quem está em casa, conhecer rapidamente. A gente vai tentar mostrar pelas fotos como é que, então, é a produção de sorvete. Está aí a fábrica da Sorvete Itália, bastante funcionário, muita coisa boa. A gente já vai falar sobre o mercado, a geração de empregos e também qual é a posição do Brasil nesse setor de sorvetes. Agora, a gente vai voltar aqui para a Nadiara para falar um pouco dessa mudança, né? A gente está aí passando da segunda semana de janeiro, como você disse, aumentou, a chuva vai amenizar um pouco. Qual é a expectativa de agora, né? De meados de janeiro até o final do verão, que termina em março? O que a gente pode esperar? Olha, apesar desse calorão todo do início do verão, a gente está com uma atmosfera um pouco mais fria em relação aos últimos anos. No último ano, a gente falou muito de um fenômeno forte, El Niño. Foi um fenômeno que impactou bastante nas chuvas em grande parte do globo. Aqui no Brasil, a gente teve impactos com muita chuva na região sul, seca, sobre o centro e norte do Brasil. E o El Niño é característico por caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central, e esse calor do oceano é transmitido também para a atmosfera. Então, nos últimos anos, principalmente 2015 para 2016, fez muito calor. E esse ano a gente está com uma condição um pouco diferente, o padrão mudou completamente. Estamos com uma condição de Oceano Pacífico mais frio do que o normal, então isso caracteriza um fenômeno laninha de fraca intensidade, não é um fenômeno bem clássico, mas que também deixa a atmosfera um pouco mais fria, então também influencia no clima, no tempo aqui no Brasil, né? Então a gente está com uma atmosfera mais fria e isso deveria deixar o verão com temperaturas um pouco mais amenas em relação aos últimos anos. Tivemos esses extremos no início da estação por conta desse bloqueio atmosférico que eu falei anteriormente, mas a expectativa agora para os próximos períodos é que a chuva se regularize um pouco mais no centro e norte do Brasil, então teremos episódios mais frequentes de chuva sobre o sudeste e centro-oeste e com isso o risco de extremos diminui um pouco. Não significa que não vai esquentar, porque estamos no verão, vai continuar fazendo calor, mas o risco de extremos vai diminuir um pouquinho agora para os próximos períodos. Tem alguma coisa que possa atrapalhar essa previsão? Se ocorrer um novo bloqueio atmosférico, porque, como eu comentei, a gente está com uma condição de laninha de fraca intensidade, mas não é um fenômeno bem clássico. Normalmente o fenômeno laninha é caracterizado pelas águas mais frias do Oceano Pacífico Central, só que na costa oeste da América do Sul há uma bolha de água mais quente, a costa está um pouco mais quente e nessa região também bastante estudada, essas águas mais quentes elas também conseguem aumentar o risco de bloqueios, então poderemos ter novos episódios de bloqueio, principalmente agora na virada do mês, de janeiro para fevereiro. Então, isso aumenta um pouco o risco de bloqueio. Se tivermos novos episódios, poderemos ter aí novas ondas de calor. É algo normal, afinal estamos no verão, mas a expectativa é que durante todo o período, a média da temperatura fique um pouco mais baixa em relação ao último ano. Suzana, calorão, aumenta o consumo da água, né? Aquele banho de mangueira, né? Aquele banho que demora, as pessoas tomam mais banhos ao longo do dia. E como a gente falou no início do programa, o comportamento do homem acaba interferindo realmente nessas mudanças climáticas, né? Qual tem sido a responsabilidade de nós, né, seres humanos, dos habitantes desse planeta? Qual é a nossa responsabilidade para o aumento desse calorão, né? E quais são as consequências que nós vamos sofrer pelos nossos atos? Olha, a nossa responsabilidade é muito grande, né? É claro que você tem a variabilidade natural do clima. O clima varia e sempre variou ao longo de milhares aí de anos para trás. Só que essa variação ela era relativamente lenta. O que a gente vai vendo é que com as atividades humanas, sobretudo depois da Revolução Industrial, né, onde você começa a usar carvão, combustíveis fósseis, a industrialização, tudo isso, o homem começou realmente a acelerar essa variabilidade que era natural.
Então, a gente pode dizer com um nível muito grande de certeza que nessas últimas décadas, de 1950 para cá, a mudança de temperatura que a gente está verificando ao longo dessas últimas décadas se deve realmente à ação do homem, né? Principalmente por conta de uso de energia de uma maneira geral, né? E no caso do Brasil em particular, são 3 setores principais: é o uso de energia, é a questão do desmatamento e a agricultura, né? Então, esses 3 setores contribuem muito para as nossas emissões, para as emissões brasileiras, né? Agora, individualmente, como você está comentando, né? Você, quando tem esse problema do aumento da temperatura, você acaba também entrando num ciclo vicioso, porque não só a questão da água, como você comentou mesmo, você aumenta o consumo de água, você aumenta o consumo de energia também, né? Só a quantidade, né, de energia gasta em aparelhos de ar-condicionado, etc., faz com que você precise realmente de mais energia, aumenta essa demanda de energia, e muitas vezes a oferta de energia vem exatamente através da queima de combustíveis fósseis, aí você emite mais gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, na realidade, a ação que a gente poderia fazer, que o homem precisa fazer, e aí está nos acordos de Paris, enfim, né, nessas convenções do clima que se sucedem, é mudar um pouco o modelo de desenvolvimento dos países, é reduzir a dependência de energia, é aumentar a produção de energia renovável, né, reduzir as energias fósseis, é você ter uma agricultura mais sustentável, com outras práticas agrícolas que realmente não provoquem tanta emissão. A própria dieta, né, as pessoas falam muito, né, o consumo de carne é complicado por conta também de emissão de gases metano, ou seja, a gente teria que realmente ter uma mudança grande no modelo de desenvolvimento, que não é algo trivial, né? É uma questão realmente muito complexa para o país atuar. É uma economia totalmente diferente que a gente precisaria perseguir. Agora eu vou voltar a falar da questão do mercado, que ganha muito com esse calorão. O Brasil está posicionado, né, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete, na 6ª colocação no maior volume de mercado. É uma excelente posição para o Brasil, né? Claro, muito associado ao clima também, à temperatura do país, né? Como é que o mercado de sorvetes percebe o aumento desse calor ao longo dos anos, né? A gente tem dados também que aumentou muito o volume do consumo de sorvetes, né? Em mais de 10 anos aumentou em quase 70%. Né? De que forma isso é positivo para o setor de vocês? Bom, assim, a gente está percebendo que o brasileiro, conforme você falou, está consumindo mais de 6 litros ano de sorvete. O consumo per capita do Brasil é esse. Mas a Europa e os Estados Unidos têm mais de 20 litros que eles consomem. Então, a gente entende que ainda tem um espaço ainda grande para crescer. Mas a gente tem percebido que o brasileiro está adquirindo cada vez mais sorvete, entendendo como um alimento nutritivo. E aí ele está adquirindo mais na sua sobremesa, no seu dia a dia. Então, principalmente no verão, é um produto que é refrescante, que é nutritivo, ele tem frutas, vitaminas e tal. Então, é um produto que tanto a gente está... É um consumo cada vez mais... que a gente percebe que eles estão cada vez mais consumindo como um alimento nutritivo, ser percebido desde a infância, não mais acreditando como um doce, como só associado à obesidade. O sorvete está cada vez mais, quando você for associar a um suco, por exemplo, o valor calórico é praticamente o mesmo, entendeu? Agora, é interessante você falar isso porque a gente percebe que a indústria está sempre se renovando, precisando inovar na questão dos sabores, né? Se a gente pensar nessas dietas da moda, né, que todo mundo quer fazer, os sabores também, a indústria precisa atender essa demanda também. A inovação é importante. Muito importante. No nosso caso, a gente trabalha com mais de 60 sabores. Então, a gente sabe dos clientes que eles gostam de encontrar aquele sabor que eles adoram e também ter novidade. Isso, a recorrência é uma coisa importante no nosso setor.
E o público consome, por exemplo, no caso de vocês têm até um sabor detox, né? O famoso detox está muito na moda. O público realmente procura? Procura. A gente lança detox, que é uma mistura de gengibre, sabores, frutas como kiwi, abacaxi. Principalmente no pico do verão, os sabores de frutas são os mais procurados. Porque são os mais refrescantes. Então a gente lançou agora tapioca também, é um produto muito brasileiro e tem vendido muito, as pessoas estão procurando. A gente faz sabores de frutas, então abacaxi, coco, manga, e você percebe que são produtos abacaxi e manga sem gordura nenhuma, você está tomando fruta gelada. Então isso no verão é muito refrescante, as pessoas procuram muito. Nadiara e Suzana gostam de sorvete? Adoro. Quem não? Diet. Além de detox, tem que ser diet. A gente já está caminhando aí para o finalzinho, então eu quero ouvir da Suzana, por favor. A gente veio aí do acordo climático, a gente tem toda essa discussão em relação se os Estados Unidos vão cumprir ou não a meta estipulada, né? Cumprir aí as suas ações para reduzir em 2 graus a temperatura da Terra. O que a gente pode esperar para os próximos anos, para 2017, especialmente nesse sentido, Suzana? Eu acho muito complicado, porque nesse ano a própria mudança, né, de governo nos Estados Unidos deixou todo mundo um pouco impactado. Né? Até que ponto... É muito pouco provável que haja um retrocesso no sentido de saída do Acordo de Paris. Mas o momento que a gente está agora é de regulamentar esse acordo. Ou seja, houve uma combinação, né, uma meta de longo prazo dos 2 graus no máximo, limite superior no final do século, mas tem toda uma discussão de como fazer isso. Então, estamos nessa fase de discussão, né, das regras para implementar. E nessa questão fica muito complicado. Você tem um ator tão importante como os Estados Unidos, com uma certa indefinição do quanto que irá avançar. Porém, o lado otimista da história, eu acho que há um interesse mundial em relação a isso, né, de você reduzir as emissões, não só por questões éticas e que é justo realmente, né, porque as pessoas que vão ser mais impactadas são as sociedades mais pobres, mais vulneráveis, então não é justo que a gente mantenha esse crescimento da forma que está, mas tem um fator econômico muito grande aí também. Né? As indústrias alternativas, a questão da indústria de economia verde, engenharia, de energias renováveis, você tem toda uma gama aí de novas possibilidades, de inovação tecnológica que tem muito interesse que isso aconteça, né? Que abre-se todo um novo mercado. Então, economicamente, China, por exemplo, tem muito interesse nisso. A China é líder em painéis eólicos, em painéis solares, energia eólica. Então, tem todo, né, esse lado econômico que eu acho que vai empurrar um pouco essa agenda para dar certo. Vamos torcer bastante. Eu quero aproveitar, já que a gente está chegando no finalzinho do programa, dar algumas dicas de site para você continuar acompanhando esse assunto. Então, vou colocar aí na tela para você o site do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, representado aqui pela Suzana Kahn, que é presidente do painel. Então, tá aí, pbmc.cop.ufrj.br, tem mais informações aí para você sobre, então, mudanças climáticas e aquecimento global. Na aba do lado está, então, o site da SOMAR Meteorologia, representada aqui pela Nadiara Pereira, que é meteorologista, e aí trouxe várias explicações super bacanas. Muito obrigada, foi super didático, esclareceu bastante as minhas dúvidas, pelo menos espero que tenha esclarecido também de quem está nos assistindo. E também aqui o site da Sorvete Itália, representada pela Juliana Fonseca. Tá aí para você, quem é do Rio de Janeiro, conhece bastante a Sorvete Itália. Vale a pena entrar no site, se você também é desse ramo, ficou mais interessado, tá aí para você, então, sorveteitalia.com. Muito obrigada a vocês três, foi um prazer conversar, acho que a gente conseguiu falar sobre diferentes aspectos que envolvem, então, a questão do calor. Foi um prazer. Eu que agradeço. Foi todo meu. A você de casa, muito obrigada pela companhia de sempre. Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite, claro, você encontra com a gente no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!